Amém? Igreja, nessa semana em especial, eu e a minha família passamos por algo bem comum. Alguns participaram disso e sabem também. Então foi uma semana de mudança de endereço, né? Foi o que aconteceu. Depois de 14 anos morando na mesma casa, a gente decidiu mudar de endereço e fomos para um apartamento. E eu nem de longe imaginava o quão cansativa pode ser uma mudança. E nem o quão custosa também. Cara, você gasta muito dinheiro, você se desgasta fisicamente demais. Então foi uma semana de mudança, muito especial, né? Era o que nós estávamos orando já há algum tempo também. E Deus abriu uma porta e a mudança aconteceu com a ajuda de muitos amigos também, muitos irmãos aqui do Relevância que foram participar e auxiliar em todo o processo também. Então foi muito especial. E a primeira experiência que nós temos morando num apartamento, né? Então você pode imaginar que existe um certo desconforto também. Tem alegria, mas também tem desconforto. Eu fiquei me perguntando por que é que eu estava pagando mais caro para morar num lugar menor, né? Cheio de regras também. Mas nessa primeira semana, experimentando um novo ambiente, eu percebi que existem muitos benefícios também de se ocupar um lugar no alto. Se ocupar um lugar no alto, né? E eu queria que você abrisse comigo em Abacuque capítulo 3, verso 19. Nós iremos usar esse texto como base para essa manhã. Vamos ler então. O texto diz assim, Abacuque capítulo 3, verso 19. Leia comigo aí. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Tá? Eu vou ler mais uma vez. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Essa mensagem foi inspirada pelo simples fato de eu agora, com a minha família, depois de uma mudança que aconteceu, estarmos ocupando lugares altos. E esse é o tema dessa manhã, ocupando lugares altos. Amém? E quando a gente fala sobre lugares altos, essa palavra que nós lemos, andar em lugares altos, essa palavra andar, no original, ela tem um sentido muito especial. O sentido é pisar ou liderar. Esse é o sentido original para a palavra andar. E eu acredito de verdade, que Deus ele está nos reposicionando como igreja nesse tempo. Esse tempo de confinamento, de crise, de aparente problema e crise também que nós temos experimentado no Brasil e no mundo, é um tempo incomum, porque Deus está reposicionando cada um de nós também, para ocuparmos lugares diferentes, para ocuparmos lugares altos. Isso tem a ver sobre Deus aumentando a minha influência, a sua influência e a nossa autoridade. Deus está usando esse tempo de crise para reposicionar eu e você. Amém? Andar em lugares altos tem a ver com liderar, influenciar, pisar em lugares diferentes. E a pergunta que eu preciso fazer para você nessa manhã é a seguinte: onde você quer estar quando a crise passar? Onde você quer estar quando essa crise passar? Pense um pouco sobre isso. Porque talvez nós estejamos experimentando muito do nosso presente por causa da crise, os problemas, mas sem contemplar o futuro com os olhos da fé. E essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Onde você quer estar quando a crise passar? Eu não sei você, mas eu realmente quero estar num lugar diferente. Eu quero estar num lugar mais alto do que eu estou hoje. Sendo mais claro, eu realmente quero que a crise extraia o melhor de mim e não o pior. Que eu realmente seja levado por Deus a novos níveis de autoridade na minha vida. E isso tem a ver com as minhas emoções ocupando lugares mais altos, os meus relacionamentos ocupando lugares mais altos, as minhas finanças, mas principalmente espiritualmente. Principalmente espiritualmente no que diz respeito ao meu relacionamento com o Senhor. Amém? Então eu queria falar com você rapidamente hoje, como é que nós podemos ocupar lugares mais altos. Como ocupar
lugares altos. Amém? São 3 pontos rápidos. E aí, com base no texto que nós lemos, o primeiro ponto, se você puder, anote aí, é o seguinte: reconheça que Ele é a sua força. O primeiro ponto é, para ocupar um lugar mais alto, reconheça que Ele, que o Senhor, é a sua força. O texto que nós lemos diz o seguinte: o Senhor soberano é a minha força. O Senhor soberano é a minha força. E quando nós nos atemos aí a essa palavra força, o significado para ela tem alguns significados na verdade. Poder, eficiência, fartura, habilidade. Mas um dos significados para a palavra força também é fortaleza. E quando eu penso em fortaleza, eu penso também em um lugar seguro, em um lugar de segurança. É isso que a fortaleza ela significa. Ela simboliza um lugar de segurança. E eu não sei você, mas uma das coisas que eu procuro, que muita gente procura quando muda para um apartamento, é segurança. É a segurança. Então eu preciso te perguntar agora: onde você tem colocado a sua segurança? Onde você coloca a sua segurança? De que maneira você se sente seguro? Em um tempo que nós vivemos hoje, um tempo tão esquisito, com tanta insegurança, com tanta instabilidade que nós temos experimentado, nós realmente somos tentados a confiar nesse mundo. Confiar nesse mundo e confiar naquilo que esse mundo pode nos dar. Bem rapidamente, nós nos sentimos seguros com aquilo que nós podemos pegar, comprar, gastar. E onde você tem colocado a sua segurança? Porque essa incerteza dos dias de hoje tem desestabilizado muitas pessoas. Muitas pessoas têm sofrido nas suas emoções. E será que você talvez é um desses que sente que tem perdido o controle da sua vida? Você é um desses que perdeu o controle da sua vida? Olha o que Provérbios capítulo 15, verso 28 vai dizer para a gente. Diz assim: quem não tem domínio próprio é uma cidade sem muros. Eu vou ler de novo. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. É o que o texto diz para cada um de nós. Então talvez você ande tão nervoso nos dias de hoje, se anda tão confuso com o que tem acontecido, que até tomar as menores decisões para você é difícil. Qualquer decisão para você exige muito nesse momento. Só que a Bíblia diz para a gente que uma pessoa sem controle é como uma cidade sem muros, ou seja, uma cidade desprotegida. Alguém que perde o controle da sua própria vida é como uma cidade sem muros, uma cidade desprotegida. E é nesse momento, quando não se existem mais muros, que o inimigo das nossas almas pode atacar. É nesse exato momento que ele quer entrar arrebentando tudo a sua vida. E tem gente que, em um tempo como esse, talvez você se vê até perdendo a fé, experimentando esse tipo de sentimento, duvidando de si mesmo, negociando seus valores também, sabe? Aquilo que antes era branco ou preto para você, agora o cinza já serve. O cinza já está valendo. Gente negociando os seus valores. Gente negociando a sua vida. Gente perdendo a fé. Mas esse não é um tempo para perder a fé. Esse não é um tempo em que nós devemos perder a fé. Pelo contrário, é tempo de eu e você se fortalecermos em Deus. Encontrarmos nele a nossa segurança e reconhecer que ele é a nossa força. Jesus tem sido a sua força. Pergunte-se isso agora. Seja sincero e honesto consigo mesmo. Ele tem sido a sua força. Deixa eu ler uma palavra para o teu coração e deixa essa verdade quebrar a insegurança dentro de você. Salmos, capítulo 127, verso 1 e 2 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão.
Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar, guarda isso agora. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Enquanto dormem. Sabe, isso é o Senhor dizendo para você: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando dos seus. Confie nisso. Deixa que o Senhor seja a sua força de fato. Nisso você tem que se apoiar, e eu também. Escolher acreditar, meu irmão, no cuidado de um pai amoroso, de um pai gentil, de um pai que está totalmente interessado em cuidar e proteger você. E tudo que eu e você precisamos, de verdade, é confiar e reconhecer que Ele é a nossa força. Amém? Ele é a nossa força. Então, o primeiro ponto para mim e para você, para que nós possamos ocupar lugares altos, é reconhecer que o Senhor é a nossa força. Amém? Segundo ponto, note aí comigo. Segundo ponto, como ocupar lugares altos. Segundo ponto, ande de acordo com o seu destino. Ande de acordo com o seu destino. E o texto que nós lemos no começo continua, e ele diz assim: Ele torna os meus pés firmes como os da corça. Ele torna os meus pés firmes como os da corça. Sabe, a primeira coisa que me aconteceu quando nós mudamos para esse apartamento foi receber uma ligação da síndica. E ela me ligou, primeiro, dando as boas-vindas, por termos chegado ali, uma família nova, mas segundo, apresentando um conjunto de regras que nós deveríamos cumprir. E que por causa da situação do Covid-19, elas se enrijeceram ainda. Resumindo, a síndica, ela estava me dizendo o seguinte: existe um jeito certo de se viver aqui. Ande de acordo com as regras. Essa foi a primeira ligação que eu recebi morando num apartamento. Primeiro dia. E eu quero te perguntar uma coisa também. Mais uma pergunta para você. Você tem andado de acordo com o seu destino? Sim ou não? Você tem andado de acordo com o seu destino? Sabe, a figura da corça que nós acabamos de ler, o texto diz para a gente, né? Ele, o Senhor, torna os meus pés firmes como os da corça. E a figura da corça ela é muito interessante, porque a corça ela é conhecida pela velocidade e pela segurança com que ela anda em terrenos acidentados. Essa é uma característica da corça. O modo como ela caminha, corre com velocidade e com segurança em terrenos acidentados. E o texto que nós lemos diz que o Senhor, Ele faz os nossos pés como os da corça. E não sei se você percebeu, uma nítida comparação ali. Uma comparação acontecendo. O texto diz como os da corça. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? A primeira coisa que nós podemos entender, já que a corça ela tem pés para passar por terrenos acidentados, é que todo deserto que você passa, todo problema que você experimenta, toda dificuldade que vem até a sua vida, tem tempo e tem hora para acabar. E tem tanta gente perdendo a razão, perdendo o controle, como nós acabamos de falar, porque não entendeu isso. Toda a prova, todo deserto, toda a dificuldade tem tempo e tem hora para acabar. Mas a pergunta é: como é que você tem trilhado o seu caminho? Como eu tenho trilhado o meu caminho, por onde nós temos andado? Talvez, olhando para a sua vida hoje, você se veja experimentando um caminho de tristeza. Talvez um caminho de angústia na sua vida hoje. Talvez um caminho de medo. Talvez o seu caminho seja um caminho de vícios. Talvez seja um caminho de incertezas. Qual é o teu caminho?
por qual caminho você tem andado. Porque isso fala a respeito de como eu e você temos vivido a nossa vida. Como nós temos vivido o nosso dia a dia. Você tem vivido de acordo com o seu destino? Tem vivido de acordo com as promessas que Deus tem para você? Quero que você se lembre de algumas dessas promessas agora. Tem vivido de acordo com as promessas que Ele tem para você? De acordo com os sonhos que Deus colocou dentro de você? Como você tem vivido? Sabe de uma coisa? Eu e você, cara, nós somos do Senhor. Ele nos comprou, cara, com um preço muito alto. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que eu e você, nós não namoramos de qualquer jeito. Você não namora de qualquer jeito, brother. E eu creio que essa é uma manhã onde Deus ele quer, de verdade, chamar casais para experimentar um novo tempo. E um tempo de santidade. É você abandonando o sexo fora do casamento. E entendendo que existe um jeito certo de viver. Viva de acordo com o seu destino. Você não namora de qualquer jeito. Existe um jeito certo. Amém? Você não cria os seus filhos de qualquer jeito. Então essa também é uma manhã onde Deus está chamando você marido, você que é o provedor do lar, para que você saia, ou melhor, para que você não experimente apenas esse lugar, de trazer o recurso para dentro do lar, de se preocupar com a comida, de se preocupar com aquilo que os seus filhos e esposa precisam. Não, é sobre Deus transicionar você, para que você experimente o sacerdócio no seu lar. Amém? É Deus conduzindo você para esse lugar, onde você se torna alguém que é capaz de conduzir a sua família até Jesus. Você não cria os seus filhos de qualquer jeito. Existe uma responsabilidade na sua vida. Você também não faz casamento de qualquer jeito, cara. Talvez esse tempo de confinamento social trouxe muitos problemas para você. E você e o seu cônjuge não estão bem. Sabe? Talvez você experimentou alguns excessos nesse tempo de confinamento social. Você experimentou muita dor, disse coisas terríveis, machucou a pessoa amada. Só que essa também é uma manhã onde Deus quer trazer reconciliação e perdão dentro do seu lar. Sabe por quê? Porque o Senhor te perdoou. O Senhor já te perdoou. Então, você também deve perdoar. Amém? Perdoe mais uma vez e recomece de novo. E essa também é uma manhã, eu acredito, meu irmão, e minha irmã também, que Deus quer libertar pessoas de vícios e da pornografia também. Porque esse não é um lugar que você deve ocupar. Coisas como essas não combinam com você, não encaixam com você. Amém? Deixe o Senhor te libertar nessa manhã. Tome uma decisão de viver de acordo com o seu destino. Porque pés como os da corça falam de uma graça especial, é de uma habilidade que só Deus pode te dar. É sobre uma libertação do céu para a sua vida. Amém? É sobre uma habilidade celestial que Deus vai te dar. É um dom que Ele quer ativar em você. É uma capacitação. São janelas se abrindo sobre a sua vida. São relacionamentos que Deus quer te dar, que vão liberar o seu destino profético. São recursos que Deus quer derramar na sua vida. Pés como os da corça. Pés também fala a respeito de movimento. E por que movimento é tão importante? Porque muitos de nós temos nos sentido paralisados nesse tempo. Você encontra dificuldade de encontrar respostas, de se locomover. E confinamento social parece que só aumenta essa percepção para cada um de nós. Não é isso? Fala a verdade. Mas esse é um tempo em que o Senhor quer dizer para você, levante-se. Ouça isso do Senhor, levante-se nessa manhã, saia desse lugar de tristeza, saia desse lugar de fraqueza, saia desse lugar de paralisação, saia desse lugar de depressão, saia desse lugar de mornidão, saia desse lugar,
Ponha-se em movimento, pés como os da corça. Deus tem algo para mim, para você. C.S. Lewis tem uma frase muito especial que eu queria ler para você, que diz assim: eu pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. O nosso ir faz o caminho. Então Deus está chamando você para um movimento nessa manhã, chamando para que você ande de acordo com o seu destino, de acordo com aquilo que são os sonhos dele para você. A sua realidade celestial chega de viver de qualquer jeito. Você é filho de Deus, comprado com preço alto de sangue. Então ande de acordo com o seu destino. Salmos capítulo 18, verso 32, diz assim, Deus me reveste de força e remove os obstáculos no meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça e me sustenta quando ando pelos montes. Treina minhas mãos para a batalha e fortalece meus braços para vergar o arco de bronze. Amém? Você possa receber nessa manhã pés como os da corça, um dom, uma habilitação celestial do alto para que você possa passar por esses terrenos acidentados. E por fim, terceiro e último ponto que eu queria trazer para você, anote comigo aí: cultive um ambiente de adoração. Cultive um ambiente de adoração. Então, como ocupar lugares altos? Como ocupar lugares altos? Terceiro ponto, cultive um ambiente de adoração. E o texto que nós lemos mais uma vez continua dizendo: para que eu possa andar em lugares altos. Para que eu possa andar em lugares altos. Essa expressão, lugares altos, ela tem um sentido de colina, elevação, montanha, mas também de lugar de adoração. Lugar de adoração. Isso fala a respeito de eu e você cultivarmos um relacionamento, cultivarmos um lugar secreto com o Senhor. Fala a respeito de intimidade com o Pai. E esse é um tempo que nós precisamos buscar a presença de Deus como nunca aconteceu. Porque lugares altos fala de intimidade com as coisas do alto. Intimidade com as coisas do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Sabe de uma coisa, cara, que eu tenho aprendido nesse tempo curto de morar em apartamento? Tem muitos benefícios que a gente encontra ali. Imagina, 14 anos morando em casa, e aí de repente apartamento. Mas tem benefícios, tem muitas coisas boas ali também. A segurança, que eu citei, é uma delas. A organização é outra também. E tem muito mais. Mas quando eu penso, talvez, no grande benefício que eu encontrei em morar em apartamento, sabe qual que é? A vista. A vista que eu tenho do alto é incrível. O pôr do sol é lindo. E lá de cima, cara, tudo parece tão calmo. Tudo parece tão diferente lá do alto. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que quando eu e você cultivamos um ambiente de adoração, quando eu e você cultivamos um lugar secreto e um relacionamento com Deus, muitas coisas vão acontecer. Muitas coisas acontecem. Mas uma das principais coisas que você vai perceber é você começando a enxergar como Deus enxerga. A perceber esse mundo como Deus percebe. É sobre eu e você recebermos uma perspectiva
do alto. É quando você experimenta e pensa como Deus pensa. Por isso eu quero te perguntar, para que a gente venha encerrar aqui. Onde você quer estar quando essa crise passar? Onde você quer estar quando a crise passar? Se você quer estar em lugares altos, eu preciso te encorajar. Cultive um ambiente de adoração. Cultive o lugar secreto. Escolha passar tempo com Deus. Invista na sua intimidade com o Pai. Mateus 6 diz assim, para a gente encerrar. É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, nós reconhecemos, Pai, que não existe vida longe de Ti. Nós reconhecemos, Deus, que não existe um ambiente mais alto do que a Sua presença, Pai. E o nosso desejo nessa manhã, Pai, é que o Senhor nos conduza para que possamos ocupar esses lugares. Lugares de influência, lugares de autoridade. Nós oramos para que o Senhor nos reposicione, Pai. Reposiciona cada um de nós. Lugares novos, Pai, em nossas emoções. Lugares novos, Pai, em nossas finanças. Lugares novos e mais altos, ministerialmente falando, na família também. Mas principalmente, Pai, no nosso relacionamento com o Senhor. Nós clamamos, Pai, por pés como os da corça, pela Sua graça alcançando os nossos lares, para que o Senhor nos possa habilitar, Pai, a caminhar, não mais como nós temos caminhado naturalmente, mas com a Sua perspectiva, vivendo a partir, Pai, do Seu coração, compreendendo, Pai, as Suas verdades eternas, porque, Pai, nós não queremos estar no mesmo lugar quando essa crise passar. Nós queremos ocupar lugares altos, em nome de Jesus. Vamos adorar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor, amor, e me chamas